Técnico Vitor Pereira teria feito acordo com a diretoria para deixar o Flamengo? Você vai saber a verdade. Matheus Cunha chama a atenção do mercado e o goleiro desperta interesse do Cruzeiro e de um clube espanhol. Rio de Janeiro veta torcida única nos clássicos e governador Cláudio Castro toma decisão sobre o futebol carioca e proíbe as organizadas dos 4 clubes de frequentar estádios. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assista até o final, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa falando de uma informação que viralizou na tarde de hoje. E eu tô aqui para desmentir, porque foi complicado o que fizeram com o colega, o excelente jornalista Pedro Henrique Torre, da ESPN. Ele estava participando de um ao vivo pela emissora e, pouco tempo depois, viralizaram a seguinte informação e colocaram na conta do Pedro. Vitor Pereira teria pedido as contas. O treinador teria procurado a diretoria disposto a fazer um acordo para sair. Ele acha que foi queimado no cargo e que não tem respaldo da diretoria para mudanças significativas. Na verdade, distorceram a fala do companheiro Pedro Henrique Torre e não foi nada disso. O que o Pedro tentou alertar, o jornalista da ESPN, é que existe sim esse rumor de fora para dentro para desestabilizar ainda mais o ambiente do clube e fritar cada vez mais o técnico Vitor Pereira. Então, só para desmentir, o Vitor Pereira não fez acordo com a diretoria. Ele sabe que se for mandado embora, vai receber aí uma multa rescisória milionária, né? As informações que a gente tem é que é aproximadamente 15 milhões de reais, mas ele não teria pedido para sair, não fez nenhum acordo com a diretoria, então essa informação não procede, tá? Só tentaram mudar aí a fala do companheiro Pedro Henrique Torre, que estava ao vivo participando aí da ESPN, mas continua sendo muito pressionado o técnico Vitor Pereira, todo mundo cobrando aí resultados, não só a torcida, mas internamente grupos políticos do clube tentam interferir de alguma forma, pedindo aí não só o desligamento do técnico português, como também o Marcos Braz, que é o vice de futebol, é quem comanda ali o futebol do clube. Então, só desmentindo e trazendo a verdade para o torcedor rubro-negro, porque o nosso compromisso é com a verdade. Bom, a gente fala aqui sobre o mercado da bola, uma informação que saiu no GE na tarde de hoje. O goleiro Matheus Cunha, que vive aí a sua melhor fase no Flamengo, justamente em seu último ano de contrato. O goleiro que se tornou aí o reserva imediato de Santos, ganha minutos, corresponde com boas atuações e chama a atenção do mercado, né? Porque o mercado sabe, o contrato do goleiro Matheus Cunha vai até dezembro. O Flamengo ainda não renovou. Ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. E aí começam as movimentações, vários clubes. E aí, ele já, sabendo de toda essa situação, o Cruzeiro, do Ronaldo Fenômeno, quer aí a contratação do goleiro e um clube da Espanha, que não foi revelado o nome, fez uma sondagem aos empresários do Matheus Cunha. A renovação do goleiro está nos planos do Flamengo, né? A atenção do jogador, no entanto, está aí no clube carioca. É mútuo. O goleiro também quer renovar e as negociações para isso acontecer já foram abertas, mas as conversas estão em fase inicial. Há o interesse de ambas as partes em estender o vínculo, porém as conversas ainda não avançaram. O momento conturbado com a perda de títulos no início da temporada faz o Flamengo adotar cautela nas negociações das renovações. O contrato de Matheus Cunha não é o único que está à mesa do departamento de futebol. Nomes como Bruno Henrique, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Marinho, Rodrigo Caio e Vidal também encerram vínculos em dezembro deste ano 2023. Mesmo cautelosa, a diretoria acredita que não terá problema nas eventuais renovações de contrato. Pessoas próximas ao técnico Vitor Pereira
acreditam que o treinador perdeu um pouco da confiança do goleiro Santos e o Matheus Cunha ter sido titular na última partida foi uma opção técnica, ou seja, foi uma opção do Vitor Pereira de barrar o Santos contra o Fluminense e entrar com o Matheus Cunha de titular. Mas eu acho que o Flamengo está perdendo um pouquinho o time aí. Já deveria ter acertado a renovação do Matheus Cunha, que é um goleiro que está mostrando aí que tem um potencial de vestir as cores do Mengão, de vestir o manto sagrado. Um goleiro jovem, né, com um potencial incrível, um bom goleiro. A gente sabe que o Matheus Cunha é bom goleiro e alguns clubes já estão aí sinalizando com esse interesse. Tem um Cruzeiro que está aqui pertinho do Ronaldo Fenômeno, um clube da Espanha, daqui a pouco pode aparecer um outro clube, um grande clube da Europa. Então o Flamengo tem que abrir o olho e ser ágil, tem que ser rápido aí. Não pode ficar só em cima do Ângelo, estamos tentando contratar o Ângelo e fechar os olhos para as outras negociações, para as outras movimentações. Então o Flamengo tem que renovar com esse goleiro que chegou aí em 2021 e agora está tendo oportunidade de mostrar o seu serviço. Bom, a gente encerra aqui com o assunto do futebol carioca, porque teve uma reunião hoje do Cláudio Castro, os presidentes dos clubes, né, do Rio de Janeiro, sobre essa questão de torcida única, a questão da segurança nos jogos, principalmente nos clássicos, e o Ministério Público do Rio de Janeiro até avaliava, né, pedir torcida única nos clássicos. Por exemplo, Flamengo e Vasco, só a torcida do Flamengo em um jogo. Aí no segundo jogo, só a torcida do Vasco. Vasco é mandante, só a torcida do Vasco. Flamengo é mandante, só a torcida do Flamengo. Mas isso aí não passou e foi uma decisão unânime, né? Não foi para frente, pelo menos neste momento. Os clubes e o governador do estado, Cláudio Castro, foram contrários a essa possibilidade de discutir, né, torcida única, né, e uma série de medidas contra a violência entre torcedores. Na reunião que aconteceu hoje no Palácio Guanabara, entre o governador e representantes dos 4 clubes semifinalistas do Carioca, Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda, algumas medidas foram debatidas e determinadas por Cláudio Castro. Entre elas, a proibição de algumas torcidas organizadas frequentarem os estádios. Torcida única foi totalmente vetada. E aí tem aqui a fala, o governo vai aumentar o sarrafo da punição. Não dá para ter diálogo com quem não cumpre acordo. A mão forte do Estado será exercida. Raça rubro-negra, Jovem Flá, Força Jovem, Yang Flu e Fúria estão proibidas de frequentar qualquer jogo. E aqui são as organizadas do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Também decidimos a abertura e o enquadramento de todos esses brigões no inquérito como organização criminosa, disse o governador do Rio de Janeiro. A reunião aconteceu 5 dias depois do clássico entre Flamengo e Vasco pela Taça Guanabara, onde existiu vários focos de confusões e brigas entre torcedores espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Além de proibir algumas organizadas de frequentarem o estádio, Castro também proibiu que os clubes cedam ingressos. Todos contra a torcida única no Rio de Janeiro. Isso foi unânime. Durante a reunião, o tema torcida única não chegou a ser debatido, isso porque todos foram já contrários aos jogos com apenas uma torcida. Inclusive, o próprio governador Cláudio Castro, né, não admitiu essa ideia, essa possibilidade de ter torcida única nos clássicos. Não foi nem aventado. A gente considera a medida a falência da segurança pública. Conseguimos fazer o Réveillon com milhões de pessoas, Carnaval com centenas de milhares. Temos que ter condições de fazer jogo com 2 torcidas, sim. Da mesma forma, os clubes se mostraram contrários. Flamengo e Fluminense, por exemplo, afirmam que vários estados no país adotaram a medida e a violência continuou, mostrando ineficácia, especialmente pelo fato dos brigões se encontrarem em vários setores da cidade, mesmo longe do estádio. Na opinião de todos, não traduz a solução. Eu também concordo com isso, eu acho que essa medida não ia ajudar em nada, você colocar a torcida única, porque os torcedores iam para as ruas, iam marcar nos dias de jogos e acontecia a mesma coisa, então
Acho que a polícia, né, o Estado tem que dar segurança nos jogos. Não deixa de ser aí um evento, né, um espetáculo. E assim como o governador Cláudio Castro falou, que o Réveillon do Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro, dois grandes eventos, né, os maiores eventos da cidade maravilhosa, eles conseguem fazer com segurança, sem maiores problemas. Então, por que um jogo, um clássico, entre dois rivais aqui no Rio de Janeiro, eles não podem? Então, foi exatamente esse motivo que utilizaram para descartar torcida única nos clássicos. Em outras cidades eles fazem isso, né? Mas aqui no Rio foi descartado. Então, completando a informação e repetindo aqui, as torcidas organizadas, né, de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense foram proibidas de frequentar qualquer jogo. Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem, Yang Flu e Fúria. Deixa aí nos comentários o que você, torcedor, achou aí dessa informação, dessa medida adotada pelos clubes do Rio de Janeiro e também pelo governador Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro. Domingo teremos Fluminense e Volta Redonda pelo primeiro confronto da semifinal do Campeonato Carioca. E na segunda-feira, 9h10 da noite, 21h10, teremos Flamengo e Vasco no primeiro duelo decisivo aí, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante você deixar o seu like, porque o seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Faça a sua parte, se você não é inscrito, dá aquela moral pro Rafla, aqui embaixo tem o botão, você se inscreve. Vou deixar aqui nos dois links, né, no comentário fixado e também na descrição do vídeo, tudo sobre o Clube do Rafla. Estamos realizando a segunda ação por lá, a primeira foi um sucesso, 15 contemplados com 15 camisas do Mengão. E agora tá valendo o iPhone 14 ou 5.000 no Pix e vários mantos do Mengão. Então não deixe de participar. Já passamos aí, estamos chegando a 60% da ação. Passamos da metade da ação. Assim que a gente chegar a 80%, a gente divulga a data do sorteio pela Loteria Federal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!